Meus caros alunos do curso técnico em contabilidade do campus do Disseu, modalidade EAD do Mediotec, já nos encontramos sábado passado no encontro presencial. Eu sou Henrique Flávio, a nossa disciplina é Redação Oficial e ela está dividida em duas unidades. Na primeira unidade a gente vai tratar principalmente dos conceitos gerais da disciplina e das características da redação oficial, da sua utilidade, dos objetivos a que se propõe, enfim, de características básicas dessa modalidade de redação. Na segunda unidade, nós trataremos das modalidades de redação oficial, memorando, ofício, requerimento, etc. Iniciemos então pela unidade 1, cujo tema é redação oficial e na qual a gente vai tratar dos conceitos, da utilidade e da importância dessa disciplina. Como a gente pode ver aí a partir desse slide, em que a gente intitula o que é mesmo redação oficial, o conceito de redação oficial ele é interessante porque ele abrange aí dois termos, o nome redação e o nome oficial. Redação, como o nome já intitula, prevê que haja ação. E esse prefixo red, que vem lá do latim redigere, tem o sentido de escrever. Então a redação ela é a ação de escrever. Essa ação ela pressupõe no mínimo duas ações. A ação de escrever, ela é antecedida pela ação de pensar. Primeiro eu penso, depois naturalmente eu passo para o papel a minha ideia, o meu pensamento. E ao passar essa ideia para o papel eu faço uso de um código. Esse código se chama língua. É bom que a gente não confunda a língua com a linguagem, pois são duas faces de uma mesma moeda. A gente pode dizer que a língua é uma forma de linguagem ou de uso da linguagem. Se, por exemplo, eu faço um gesto como um sinal de ok, eu estou fazendo uso da linguagem. Mas se eu escrevo a palavra amor, eu estou fazendo uso da língua. E quando a gente trata então de redação oficial, a gente tem aí o segundo nome, oficial. Essa palavra oficial ela nos leva ao entendimento de algo relacionado à formalidade. E geralmente quando a gente fala em oficial, a gente pensa no governo. Lá vem os oficiais, a gente está se referindo ao governo ou aos órgãos públicos. Assim a redação oficial ela termina tendo como utilidade principal ou como emprego as relações que envolvem aquilo que a gente põe no papel e os órgãos públicos. E daí vem essa pergunta que a gente pôs aí no segundo slide. Para que serve mesmo a redação oficial? Olha, para o curso de vocês de contabilidade ela é fundamental. Vocês vão trabalhar muito com essa modalidade de redação. Por quê? Primeiro, ela difere, por exemplo, daquela redação que vocês fazem no Enem por conta dos seus objetivos. Normalmente, uma redação oficial vai intermediar as relações entre órgãos públicos, entre empresas e entre pessoas comuns, entre cidadãos, pessoas físicas. Vamos supor que você, por exemplo, enquanto cidadão, precisa do poder público para resolver algum problema, para, digamos assim, atender a algum pedido que você faça. Vai ser necessário que você utilize essa redação oficial. Nesse caso, por exemplo, você poderia fazer um requerimento, que é um dos gêneros textuais da redação oficial, solicitando do poder público algo que esteja dentro das suas necessidades e que seja juridicamente previsto por lei. É muito importante que você saiba que para cada situação específica há um modelo de redação oficial específico. Por exemplo, imagine que a sua comunidade precisa de uma melhoria qualquer e haja necessidade de que o poder público cumpra com o seu papel e atenda à necessidade dessa comunidade.
Nesse caso, a comunidade deveria fazer uso de uma redação oficial cujo nome seria abaixo assinado. Essa é a melhor hipótese para resolver o problema. Vamos imaginar que você precise fazer um concurso público, mas não possa fazer a inscrição presencial por estar viajando e esse concurso não recebe inscrição, por exemplo, pela internet. Então você pode fazer uso de uma procuração, que é mais um meio oficial para resolver o seu problema. Ou seja, o tempo todo vocês vão precisar da redação oficial. Imagine que você terminou o seu curso técnico em contabilidade e vai representar o chefe da empresa que você trabalha junto a um órgão como a Junta Comercial do Estado. Para isso você vai precisar de um documento oficial, que seria, por exemplo, uma procuração. Então, em outras palavras, a redação oficial serve para muita coisa, e principalmente para a atividade profissional de vocês. Bom, para encerrar então esse nosso primeiro momento, a aula 1, vamos recapitular tudo o que dissemos antes. O que seria a redação? Basicamente, o ato de escrever, o ato de passar para o papel as suas ideias. O que seria oficial? É tudo aquilo que é relativo às autoridades e às formalidades e documentos que a gente envia ou trata com essas autoridades. Ou seja, a redação oficial ela é de suma importância porque ela medeia as relações entre as pessoas físicas, jurídicas, entre os entes públicos e o Estado. Como cenas do próximo capítulo, ou melhor, da próxima aula, nós veremos as características da redação oficial. Em suma, meus caros alunos, a redação oficial ela tem algumas características muito importantes e sobre essas características, que na verdade elas compõem o segundo momento dessa primeira aula, dessa aula número 1, a gente pode dizer que toda redação oficial necessita que haja clareza, simplicidade, concisão, objetividade, coesão, coerência, formalidade e impessoalidade. A partir dos próximos slides a gente vai tratar disso, mas eu gostaria só de recapitular o que foi dito anteriormente e lembrar a vocês o seguinte: redação seria o quê? O ato de redigir, de passar para o papel as ideias. Oficial é aquilo que tem envolvimento com autoridades empresariais ou governamentais ou com órgãos. Então a redação oficial tem como característica primordial o fato de mediar as relações existentes entre as empresas, os órgãos governamentais e as pessoas comuns. Quanto às características da redação oficial, que é aquela que, como já dissemos, ela se destina a autoridades, obviamente que elas devem seguir determinados ritos, determinadas normas, determinadas formalidades. Não dá para confundir uma redação oficial com a redação que a gente utiliza no dia a dia, com a conversa informal que a gente tem com os amigos, não dá para confundir. Eu não vou usar expressões que eu uso comumente no meu cotidiano dentro de uma redação oficial. Como se trata de uma redação que envolve autoridades, há algumas exigências. Entre elas, eu tenho que ter um texto de caráter solene, em que haja alguma formalidade. E como a vida de todos é muito corrida, ninguém tem tempo a perder, essa redação, essa modalidade, ela exige algumas características básicas. A primeira delas, é preciso que o texto seja claro, que qualquer pessoa que leia rapidamente compreenda o que é que se está querendo dizer naquilo que foi escrito. Um bom texto não é aquele que apenas o erudito, o doutor, consegue entender. Um bom texto é aquele que até a pessoa com pouco grau de alfabetização, ao ler, entende qual é o desejo, qual é a pretensão de quem escreveu o texto. Uma outra característica fundamental é a simplicidade. Não vale a pena eu utilizar palavras bonitas no meu texto que vão servir apenas de adorno ou de enfeite e às vezes complicar o entendimento do texto. Por exemplo, não tem sentido eu dizer que na pretérita centúria se estudava de modo diferente. Quem é que vai entender o que é pretérita centúria? É melhor dizer no século passado. Ou seja, eu preciso de uma linguagem
simples para o meu texto. Como veremos no próximo slide, uma outra característica fundamental é a objetividade, que é muito ligada também à simplicidade e à clareza. Eu não posso ficar com rodeios, eu tenho que ir direto ao ponto. Por exemplo, se eu redijo um requerimento, eu vou dizer logo, eu preciso da autoridade ou eu solicito da autoridade que faça isso, que atenda o meu pedido, e o meu pedido é exatamente este. Não precisa que eu fique enrolando com o texto, gastando palavras. Quanto mais simples, melhor. Daí a gente deságua em outra característica, cujo nome é concisão. Concisão nada mais é do que usar as palavras exatas nos lugares exatos. Ela tem a ver com a precisão. Eu devo usar exatamente o que eu tenho que dizer para que eu consiga ser objetivo, claro, preciso. Bom, outras características fundamentais da redação oficial é a exigência da coesão e da coerência. Esses dois termos, por sinal, eles fazem parte de uma mesma moeda. São duas faces distintas, mas interligadas dessa moeda. Imaginemos, por exemplo, a seguinte frase. Vamos supor que eu diga, o aluno estudou muito, pois foi reprovado. Encontramos aí uma situação evidente de incoerência. A tendência, ou a expectativa que se cria quando se diz o aluno estudou muito, é que ele seja aprovado e não reprovado. Modo de corrigir isso, alterando-se o articulador de coesão, que é exatamente o elemento cujo nome é pois. Ou seja, é uma conjunção, ele vai ligar as orações. Se eu mudasse a frase para o aluno estudou muito, mas foi reprovado, ou porém foi reprovado, a frase passaria a ter coesão. Por quê? Porque se utilizou o articulador de coesão adequado, que foi o mas ou o porém. Bom, e para concluir essa parte inicial que trata das características da redação técnica, é fundamental que a gente trate de algo chamado impessoalidade. Você que é aluno de contabilidade, se porventura pagar qualquer disciplina na área do direito administrativo, vai saber que a impessoalidade ela faz parte dos princípios da administração pública. É preciso ser impessoal. Até porque se eu vou tratar com órgãos públicos ou com empresas e vou fazer uso da redação oficial, eu não vou pedir favor. Eu vou atrás de direitos. E os direitos não são pessoais, são impessoais. É por isso que não é recomendado, por exemplo, que num requerimento que eu faça a uma autoridade, eu ponha lá no início do termo, no endereçamento, algo do tipo, excelentíssimo senhor prefeito municipal Pedro dos Anzóis. Porque só quem vai poder responder aquele requerimento é o senhor Pedro dos Anzóis. Imaginemos que ele esteja em férias, por exemplo. O seu processo, o seu requerimento vai ficar parado, não vai poder ser atendido até que a pessoa volte. Ademais, uma das características dessa redação oficial é que a impessoalidade ela exige que você também mantenha o distanciamento da autoridade. É por isso que se faz uso, nesse caso, dos pronomes de tratamento, para manter a distância necessária entre o pedido que foi feito e o atendimento a esse pedido e a autoridade a quem foi feito o pedido. Bom, como forma de finalizar essa primeira aula e um terceiro momento da nossa disciplina, a gente vai tratar principalmente da questão da norma culta, que é necessária na redação oficial, e em relação também à questão dos usos e pronomes de tratamento. Conforme a gente vai ver agora no próximo slide, a redação oficial ela requer que a gente siga a nomenclatura gramatical brasileira, que na verdade ela trata das normas gramaticais, ou seja, a redação oficial ela tem que seguir a norma culta. Nesse sentido, há que se observar regras gramaticais que envolvem a concordância verbal e nominal, a regência verbal e nominal, a ortografia, a acentuação gráfica, enfim, regras que estão aí nos slides e que vocês poderão acompanhar
com calma em casa, depois fazendo uma boa lida ou em qualquer gramática normativa. Dando sequência ao nosso tema, no próximo slide a gente já começa a tratar dos pronomes de tratamento, né? E em relação a esses pronomes de tratamento, é curioso saber que eles surgiram de um modo interessante. Isso vai estar lá no final da nossa aula, num slide que eu intitulo Você Sabia? É uma pergunta. E eu vou até antecipar e trazer para esse momento para dizer o seguinte: na Europa, antigamente, quando se tratava com autoridade, a pessoa chegava e dizia: eu estou à vossa mercê, ou seja, estou à sua disposição. E a partir desse vossa mercê, surgiram formas de tratamento. Toda vez que se via essa autoridade, se dizia vossa mercê. Vossa mercê terminou por uma questão de economia fonética, que é uma lei ou um princípio que rege a língua, sendo reduzida. De vossa mercê se passou para vossa mercê, vós mercê, você, você e até mesmo se, que é como se diz hoje no dia a dia, embora essas duas últimas formas que eu utilizei não sejam prescritas pela gramática normativa. Em suma, quando a gente vai tratar de redação técnica e oficial, a gente vai fazer uso dos pronomes de tratamento. E, dependendo da autoridade a quem se envia a redação oficial, esse pronome de tratamento ou a forma de tratamento ela vai mudar. Como veremos no próximo slide, essas mudanças elas são fundamentais e acontecem de acordo com cada situação. Por exemplo, vamos supor que você deseja enviar um documento ao reitor do Instituto Federal do Piauí. Você não deve chamá-lo de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria. Você vai ter que tratá-lo por Vossa Magnificência. Se você for falar com um deputado, ou mandar uma correspondência a um deputado, o pronome de tratamento correto será Vossa Excelência. E daí por diante. No slide tem o restante do uso dessas formas e você pode acompanhar com muita clareza. E por aqui a gente encerra essa aula 1, desejando a vocês boa sorte e dizendo que as cenas do próximo capítulo, ou melhor, a unidade 2, ela constará basicamente dos gêneros textuais que compõem a redação oficial. Até a próxima!